Paz, Senhor, querido irmão, querida irmã, nos assiste. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a primeira aula da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos do terceiro trimestre de 2021. Estaremos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E é muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso canal, por certo, um canal de bênção para a tua vida. Você que está sempre comigo semanalmente, é muito bom estar com você novamente. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo ao nosso canal. Por certo, será um canal de bênção para a tua vida e para o teu ministério. E a lição de número 1, ela data do dia 4 de julho de 2021 e traz por título a ascensão de Salomão e a construção do templo. O nosso texto áudio está no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 8, versículo 11, que diz: "E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor." E a nossa verdade prática: o pedido de sabedoria feita por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. E essa verdade prática, logo mais à frente, eu já estarei aprofundando um pouquinho mais ela juntamente contigo. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 29 a 34, e capítulo 6, verso 1 e verso 11 a 14. E o objetivo geral dessa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus, né? E nós vamos cumprir juntamente contigo, então, esse objetivo geral, que é expor a necessidade, né, de estarmos em comunhão com Deus. Eu sempre digo que hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Então, hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje, ou seja, é uma vida de progressão em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, olha aí, já cumprindo desde já então o objetivo geral da nossa lição. E como é a primeira lição do nosso trimestre, vale destacar que quem escreveu e comentou essa revista é o pastor Clailton, doutor e mestre em teologia, editor executivo da revista Repaz, SEC e CGADB, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Então, para concluirmos a nossa introdução, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. E eu quero me valer dessa introdução para fazer um alerta aqui para a tua vida. E o importante, querido irmão e irmã, amigo e amiga que nos escuta, o importante não é começar bem, porque começar bem é fácil. O importante mesmo é terminar bem, porque no começo a gente é impulsionado, tudo é novidade, tudo é fácil. A gente está atraído pelo aquele contexto que a gente está sendo agora introduzidos. Então, no começo é fácil, mas difícil é terminar bem. E Filipenses, anote, como sempre, todas as referências que aqui a gente passa. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó:
tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então eu quero declarar sobre a tua vida que essa obra que foi começada pelo Espírito Santo, ela será aperfeiçoada até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. E com isso então concluirmos a nossa introdução e agora adentraremos aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, vamos resumi-los de uma forma clara, objetiva. Aqui, tópico 1, a sabedoria de Salomão. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto ele já era sábio, né? Então nessa passagem de 1 Reis, capítulo de número 3, lá no verso 5, a Bíblia vai dizer que Deus vai aparecer em sonho a Salomão e vai dizer: Salomão, pede o que queres que eu te faça, né? Que eu lhe darei. E Salomão, podendo pedir muitas coisas, riqueza, glória, fama, longevidade, quem sabe a derrota dos seus inimigos, não, né? Ele vai falar para Deus: olha Deus, eu quero sabedoria para adentrar e para sair do meio deste teu grande povo. E esse pedido agradou por demais ao Senhor, e a gente vai ver isso agora. Ora, se Salomão, né? Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro; se fosse orgulhoso, pediria glória; se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida; se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos, né? Então note, mas de que adianta todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? E eu quero aqui chamar a atenção de você para pelo menos 3 textos bíblicos nesse momento, que eu julgo ser importante nesse ponto da lição. O primeiro está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que vai dizer assim: o temor, né, do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, irmão, irmã, alguém que não teme a Deus, né? Ele nem ainda começou a ser sábio, porque a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor, né? E o que é temer a Deus? O mesmo livro de Provérbios, agora no capítulo 8, versículo 13, responde: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então temer ao Senhor, né? Não é ter medo de Deus, mas temer ao Senhor é aborrecer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Aleluia! E toda vez que a gente aborrece aquilo que o Senhor aborreceria, então a gente teme a Deus, e a bênção de Deus vem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Provérbios 10, 22 vai dizer: a bênção do Senhor é que enriquece, né? E não traz consigo dores. Então que a gente possa ser pessoas sábias, tementes a Deus, e sempre que te perguntarem o que é temer a Deus é odiar o mal, né? É aborrecer a soberba, a arrogância, é desviar a boca, né? Desviar o nosso caminho da boca perversa e odiar o mal. Isso é temer a Deus. Glória a Deus. Avançamos ao subtópico 2. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, né? Olha que coisa linda. E tem 2 princípios aqui, né? O primeiro princípio, humildade. O segundo princípio, arrogância, porque a humildade faz oposição à arrogância e a arrogância faz oposição à humildade.
O texto continua: significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Eu quero ir agora a dois textos também da palavra de Deus, e os dois textos também estão em Provérbios, e a gente está usando muito Provérbios, pois estamos falando do rei Salomão, qual escreveu boa parte, para não dizer todo, o livro de Provérbios. E o primeiro Provérbios que eu quero ir contigo, que fala sobre a humildade, é Provérbios capítulo 15, versículo 33, que diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Outra tradução vai dizer, né, que a humildade precede a honra. Então a gente nota que o primeiro princípio é a humildade. Aquele que se veste com as vestes de humildade será honrado pelo Senhor. E então, em contrapartida, agora eu quero deixar um texto sobre a arrogância, e a arrogância nada mais é do que o orgulho, do que a prepotência, que é o texto do capítulo 16, versículo 18 de Provérbios, que diz: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Então olha aí dois textos, olha quanto ensinamento, olha a riqueza desses textos da palavra de Deus, que trazem de sabedoria, de conhecimento, de alerta para as nossas vidas. E para concluirmos então o tópico 2, o subtópico 2, eu quero também destacar como a gente está falando sobre o grande rei Salomão, e estamos destacando vários textos de Provérbios, né? Uma pergunta a se fazer é: você sabe quantos provérbios Salomão escreveu? Você sabe quantos cânticos ele escreveu? Muito bem, vamos a essa curiosidade. O texto bíblico de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, vai responder. E o texto diz: compôs Salomão 3.000 provérbios, né? E escreveu 1.005 cânticos. Oh glória! Olha o legado desse grande homem de Deus, né? Que ele deixou para as nossas gerações. Com isso, então, a gente conclui o subtópico 2, avançamos ao subtópico 3. A sabedoria na prática de vida, né? Então já falamos da virtude de Salomão, a sabedoria do sábio, né? O sábio pedindo sabedoria, e agora a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso, né? E a gente tem um texto para isso também na palavra de Deus, que também está em Provérbios 14, 30, vai dizer: o coração em paz, né? Ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, né? E não poderíamos deixar de lembrar também da primeira família da Bíblia, né? Aonde Adão e Eva tiveram Abel e Caim, e por causa da inveja, Caim então mata o seu irmão Abel. Olha quão importante, quão séria é essa questão da inveja, né? Então que isso venha a passar longe da nossa vida, inveja, arrogância, prepotência, né? Que essas coisas venham ser desprezadas por nós e a gente possa se vestir de humildade, porque a gente entende que Cristo, ele era humilde. Cristo falou: aprendei de mim, que sou um manso e humilde de coração. Seguindo em frente ainda, essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. O fruto é fruto de ciúmes, né? E qual é a diferença entre inveja e ciúmes? Basicamente, de uma forma bem básica e objetiva, temos ciúmes do que é nosso, né? E sentimos inveja do que é do outro. Então, a diferença entre ciúmes e inveja é basicamente isso. Eu tenho ciúmes daquilo que é meu e sinto inveja daquilo que é do meu próximo. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação,
e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Isso está lá no primeiro capítulo de Tiago, versículo 5, né? Aquele que acha que falta, ou que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dará deliberadamente. Glória a Deus. E eu quero ir a um outro texto ainda da palavra de Deus para enfatizarmos e concluirmos então o tópico 1, que ele vai falar sobre também o homem prudente. O que é o homem prudente? É o homem sábio, aquele homem que ele é dotado de sabedoria. E o texto está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 26, que diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é como o homem prudente, ou como o homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram contra aquela casa, né, ou deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha o seu alicerce firmado na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem insensato que construiu. O que é o homem insensato? O homem louco, né? O homem imprudente, o homem que tem falta de sabedoria, que construiu a sua casa sobre a areia, né? Olha aí. E caiu a chuva, mesma situação do outro, né? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda, né? Então olha aí quão importante é termos e sermos dotados de sabedoria, né? E a sabedoria também é ouvir as palavras de Cristo e praticá-las. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos o tópico 1. Vamos avançando ao tópico 2. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais, com um amigo, nos grupos de WhatsApp, para que teus amigos também tenham acesso a esse conhecimento. Glória a Deus. Tópico 2. A consolidação do poder. O tópico 2 ele tem apenas 2 subtópicos, é um pouquinho menor. O primeiro deles, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e em justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança, né? E eu quero ler 3 textos da Bíblia que eu julgo ser importante para nós nesse momento. O primeiro texto está em Isaías, capítulo 9, versículo 7, que diz: ele estabelecerá o seu domínio, ele quem? Cristo, né? E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e com retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então olha o que é o governo milenar de Cristo, que vai ser o governo milenar de Cristo, um governo de justiça, de retidão, aleluia. O segundo texto também está em Isaías 32, versículo 1 diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Aleluia! Está falando do reino milenar de Jesus Cristo, aonde ele, juntamente com sua igreja, reinará por 1000 anos nessa terra, e o governo e o domínio dele se estenderá de mar a mar. Aleluia! E o último texto que eu quero deixar nesse momento, irmão, irmã, anote
todas as referências, leia o texto, leia o contexto, se possível a passagem inteira, para você compreender, você aprender ainda mais, se aprofundar ainda mais nessas ricas e profundas revelações que foram nos deixadas na Bíblia Sagrada. O último texto, Provérbios 29:2 diz assim: quando o homem justo governa, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme, né? Então olha aí a diferença entre o governo do justo e o governo do ímpio. Quando o justo reina, o povo se alegra, mas quando o ímpio reina, o povo geme, né? Então, assim concluímos o subtópico 1 do tópico 2. Avançamos ao subtópico 2. O orgulho precede a ruína. Já falamos sobre isso aqui nessa aula, já falamos no tópico 1 sobre isso, e você lembra da referência? A referência é Provérbios, capítulo 16, versículo 18, né? Que diz: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. E importante é falar isso. As pequenas concessões, eu sempre digo, amigo, amiga, irmão e irmã que me escuta, que a gente nunca tropeça em montanha, a gente sempre tropeça em pedrinha. Por quê? Porque a montanha é grande, a gente vê e a gente desvia, mas as pedrinhas, as pequenas concessões, os pequenos erros, as pequenas mentiras, as pequenas falhas, e a gente vai abrindo concessão, e vai abrindo concessão, e vai abrindo concessão, e quando vê, a gente está amarrado pelo pecado, e logo depois vem a queda. Um texto também importante nesse momento é o texto do Cânticos, né? De Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz, né? Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, né? Pois as nossas vinhas estão floridas. O que é isso? É o sábio falando: olha, peguem, prendam as rapozinhas, porque elas estragam a nossa vinha florida. E assim é com a nossa vida. Os pequenos pecados, as pequenas mentiras, as pequenas fofocas do dia a dia, aquele palavrão, a gente acha que é tudo pequenininho e não vai dando importância, e a gente vai abrindo concessões, e quando vê, a gente está desviado dentro da casa de Deus. Se eu te perguntar agora rápido assim para a gente responder, quem era mais forte, Sansão ou José? Claro que era José. Por quê? Porque José, ele não foi pego desprevenido. Sempre que veio a tentação, prevenido estava com a palavra de Deus em seu coração e resistia então ao pecado. Então quem era mais forte era José. Por quê? Porque Sansão, com toda a sua força física, né? Ele cedia ao pecado, tinha o caráter torto e era então assim um pecador diante do Senhor. E o grande problema de Sansão, né, era seu caráter torto. Irmão, não era Dalila? Claro que não. Dalila foi apenas o desfecho, mas o problema estava em seu caráter, né? A fraqueza, ela precisa ser tratada e as brechas precisam ser fechadas, que nem Judas. O grande problema de Judas não foi somente trair Jesus, pois ele era o tesoureiro dos 12 apóstolos, e como tesoureiro ele já metia a mão na bolsa e assim roubava as moedas, né? E para quem rouba a moeda, entregar Jesus é só o desfecho da história. E por que ele entregou Jesus? Porque as fraquezas dele ele não tratou e as brechas na sua vida ele não fechou. Glória a Deus. E com isso então
concluímos o tópico 2 e fica esse alerta para mim e para a tua vida, que a gente venha tratar em nossa vida, né, as nossas fraquezas e venha fechar as brechas para que o pecado não entre e não faça um estrago na minha, na tua vida, na nossa família, no nosso ministério, que a gente possa tomar cuidado com as pequenas concessões. Tópico 3. Tópico 3. A construção do templo. O tópico 3, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Então a gente nota, né, que havia uma pureza no seu coração, mas que isso não pendurou por toda a sua vida. Isso foi no início do seu ministério, né? Depois Salomão se complica um pouquinho, digo, na sua vida com Deus. Ele vai abrir algumas concessões, vai fazer algumas alianças que não eram do agrado de Deus, né? Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Salomão quis mostrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência, né? Então está aí, né? O zelo que Salomão tinha, o amor que Salomão tinha por Deus, que fez com que Salomão construísse um templo formidável a Deus, todo coberto de ouro, a melhor madeira possível, os melhores tecidos. Então era realmente um templo suntuoso que Salomão fez e edificara ao seu Deus. Tópico 2, subtópico 2. O templo do Espírito. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, né? Então, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele se deu em sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo, e quem sabe alguém apressadamente vai dizer, o véu rasgou para nós entrar, porque só quem entrava era o sumo sacerdote. Claro que não, irmão. O véu rasgou para Deus sair. Não que ele estivesse limitado ao Santo dos Santos, mas era da vontade dele se manifestar ali. E uma vez o véu rasgado, ele sai dali e agora ele habita dentro da minha vida, dentro da tua vida. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo do Espírito Santo. E tão importante é essa citação que ela se repete no capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, dizendo: vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Olha quanta honra sermos o templo de Deus, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, né? Mas ele habita dentro da minha vida, dentro da tua vida. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus, irmão? Aleluia! Com isso, então, avançamos ao subtópico 3, último subtópico dessa lição. Da metade, ou melhor dizendo, o título, a glória do Senhor. E da metade para o final diz assim: a alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas, né? E a gente já falou amplamente sobre o temor
do Senhor aqui. Agora eu quero dar um texto, ou deixar um texto sobre a alegria. O texto da revista começa falando a alegria. Então, um texto sobre a alegria, podíamos citar vários, mas eu quero ir apenas um que está em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz, né? Não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! E eu quero abrir um parênteses para te dizer, irmão, irmã, amigo e amiga, não desanime, pois o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, aleluia, vem pelo amanhecer. Creia que o sol da justiça, que é Cristo, já está raiando sobre a tua vida e Ele te auxiliará, Ele te sustentará. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa conclusão, então, para encerrarmos a primeira lição: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Aleluia! E encerrando falando da sabedoria de Salomão, eu não podia te deixar outro texto senão o do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aleluia! Então, irmão e irmã, se você julga ter pouca sabedoria, peça a Deus que Ele dá com muito prazer e de boa vontade, assim como diz a sua palavra. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, por gentileza, me ajude aqui no meu canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e, se possível for, compartilhando esse vídeo na tua rede social, com teus amigos, nos grupos de WhatsApp. Se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero dizer que semanalmente eu ministro aqui no canal a lição dos adultos e também a lição dos jovens. E eu tenho logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, alguns links. Eu quero destacar pelo menos 3. O primeiro link é um link no grupo, no link do Telegram, onde eu criei um grupo no Telegram para disponibilizar material relacionados à escola bíblica dominical. E toda a lição que eu ministro aqui, eu coloco lá no grupo, melhor dizendo, eu coloco lá em PDF, e você entrando no grupo terá acesso a essas lições com todos os textos que eu uso, as ponderações que eu faço, as minhas anotações. Então você que quer ter acesso a esse material, entre no grupo da EBD do Telegram e você terá acesso a todo esse material gratuitamente. O segundo grupo, também no Telegram, é o grupo do Apocalipse Descomplicado, onde eu criei esse grupo para falar especificamente sobre o livro de Apocalipse. E você que quer aprender mais sobre esse livro, entre no grupo do Telegram. Lá você pode me fazer perguntas, a gente troca informações e tu tem acesso ao meu material. E o terceiro link que eu quero destacar é o meu link do Instagram. Clica no link e você será redirecionado ao perfil do Instagram. Você me segue no Instagram, e me seguindo no Instagram, entrando para os 2 grupos do Telegram, você terá acesso a todo o material que eu disponibilizo nas redes sociais de forma gratuita. Querido irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe o fruto das tuas mãos, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Te espero na próxima videoaula. Graça e paz.